Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindos. Já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A história de hoje está muito legal, espero muito que gostem. Já deixa seu like e comentem bastante. Agora fiquem com o vídeo. Sim, eu estou sim namorando o marido da minha amiga. E eu vou explicar para vocês como tudo isso aconteceu. Eu e minha amiga, a gente já tem amizade há uns 10 anos. Eu sei completamente tudo sobre ela e ela sabe completamente tudo sobre mim. Na época, logo quando ela começou a namorar, pouco tempo depois, ela e o namorado dela já foram morar juntos. Ele sempre foi um cara muito bom, sempre fez de tudo por ela, dava tipo a lua se ela quisesse, ele dava pra ela. No começo, ela tava muito bem com ele, tava super tranquila, tava tipo sossegada. Porém, com o tempo, com o passar do tempo, ela começou a enjoar dele. Porém, ela não largava dele pelo fato de ter, tipo, de tudo com ele. Até que ela foi e traiu ele pela primeira vez. Até aí, era um problema dela. A única coisa que eu aconselhava ela era toma muito cuidado. Afinal, traição nunca termina bem. Mas ela, tipo, cagava pra mim. Ela nunca me deu ouvidos a nada do que eu falei pra ela. Até que isso começou a ficar frequente. E ela começou a trair o marido dela, tipo, com várias pessoas, vários homens. E toda vez ela me contava. Cada pessoa que ela saía, ela sempre me contava, tipo, tudo, com detalhes e tudo. Até que um certo dia, ela saiu com 2 caras na parte da tarde, os 2 de uma vez. E chegando na casa dela, ela ainda teve coragem de ficar com o marido dela. Daí no dia seguinte, ela me ligou pra me contar como que tinha sido com os 2, pra me contar detalhes e tudo mais. Porém, algo dentro de mim começou a me incomodar. Eu já não estava mais contente em ser conivente com essas situações, sabe? Então eu virei pra ela e falei pra ela, viu, de coração, tá feio isso já. Separa do cara, deixa o cara viver a vida dele. Já que você quer viver assim, vai viver a solteirice. Ela me respondeu que tava ótimo do jeito que estava e que ela iria sim continuar casada, porque ela não queria perder a vida boa. Beleza. Nesse dia eu fui dormir com o coração tão inquieto, alguma coisa, sabe, dentro de mim me incomodava e não saía essas coisas da minha cabeça, das coisas que ela tinha me contado. O cara tão bom, trabalhava dia e noite pra poder dar o melhor pra ela, enquanto o cara tava lá ralando, trabalhando, ela tava por aí biscateando. Eu não achava mais, tipo, isso justo, sabe? Até que um certo dia, tô no mercado e quem que eu vejo? O marido da minha amiga. Assim que eu vi ele, algo me tocou e dentro de mim dizia, vai lá e conta. Mas eu ficava naquela, vou ou não vou? Então fiquei naquela de vou, não vou, conto, não conto. Nisso ele veio pra perto de mim, passou do meu lado e me cumprimentou. Assim que ele me cumprimentou, eu olhei pra ele e perguntei se ele tinha um tempinho e se eu poderia conversar rapidamente com ele. Então ele me respondeu que sim. Gente, quando eu vi, eu já tinha soltado tudo. Literalmente tudo. Enquanto eu contava, escorria lágrima pelo rosto daquele homem. Gente, juro pra vocês, que dó daquele homem. Terminamos o assunto, ele me agradeceu, disse que ia pensar certinho no que ele ia fazer e foi embora. No dia seguinte, eu recebo uma ligação. De quem? Dele. Ele me ligou e perguntou se era possível a gente se encontrar, porque ele tinha algumas dúvidas e queria tirar essas dúvidas comigo. E eu disse que tudo bem, que dava sim pra gente se encontrar. Nos encontramos em outra cidade e lá a gente ficou, conversou tipo muito, a gente conversou bastante mesmo. E depois de conversar muito, ele virou e veio pra me dar um beijo. E eu retribuí o beijo dele. Então, depois desse rolê, depois disso tudo, começou a nascer algo entre a gente, começou a nascer sentimentos entre a gente e a gente começou a ficar, mesmo ele ainda estando casado com ela.
Até que esses tempos atrás, a minha amiga me ligou me chorando desesperada, dizendo que precisava urgente se encontrar comigo. Pensei comigo, ela já deve estar desconfiada de alguma coisa, já fiquei até preparada para receber ela. Então ela chegou em casa com um teste de gravidez, dizendo que estava grávida e não sabia quem era o pai. Na hora eu fiquei totalmente sem reação e comecei a acalmar ela. Então ali eu aproveitei e perguntei para ela o que ela estava pensando em fazer. E ela disse para mim que ia deixar do jeito que estava e que ia falar para o marido dela que estava grávida dele. Eu não consigo explicar o que eu senti na hora. Eu senti uma raiva tão grande dela tá fazendo aquilo. Ao mesmo tempo, sabe, dó dele. Ai, gente, que sensação horrível. Ela ia enganar ele mais uma vez e dessa vez com um assunto, tipo, extremamente sério, cara. Então ali conversamos bastante, ela se acalmou e foi embora pra casa dela. Assim que ela saiu da minha casa, eu liguei pra ele e pedi pra ele vir até a minha casa porque eu tinha algo muito sério pra conversar com ele. Quando ele chegou em casa, eu virei pra ele e contei o que tinha acontecido. Então ali eu comecei a contar pra ele que ela tinha acabado de sair de casa com um exame de gravidez positivo, que ela não sabia quem era o pai, que ela estava desesperada, mas que ela ia falar pra ele que o filho era dele. Quando eu contei isso, eu esperava que o quê? Que ele ia falar, não, chega, que ele ia pôr um ponto final, que ele ia pôr um basta, que ele ia sentar e conversar com ela. Mas foi totalmente ao contrário. Ele olhou pra mim e disse que ia manter esse casamento até essa criança nascer. E que depois que a criança nascesse, ele ia pedir um teste de DNA e que através do resultado, aí sim ele ia ver o que ele ia fazer da vida dele. Cara, que ódio dessa situação. Que ódio de tudo, velho, de tudo. Por que ele não dá um basta? Eu não consigo entender isso. E o pior de tudo, eu estou completamente apaixonada por ele. Eu não nem passa pela minha cabeça, tipo, parar, sabe? Encerrar essa relação. Então eu aceitei esperar esse tempo, esperar essa criança nascer para poder ver o resultado e ver no que vai dar. Mas a minha vontade mesmo é de explanar tudo, chegar nela, contar tudo o que tá acontecendo. Mas por ele, para não expor tanto ele, eu não vou fazer isso. Essa história começa, eu estava no 6º ano do ensino fundamental. Entrou um novo professor de educação física. Esse professor era super divertido. Ele era brincalhão, legal, todo mundo gostava dele. E ele também sempre brincava muito com a galera, elogiava todo mundo. E eu lembro que tinha uma amiga que a gente ficava muito grudada na escola. E a gente era próxima dele, né? A gente sempre passava, conversava, porque ele era um cara legal. E muitas vezes ele elogiava a gente, falando que a gente era alegre, bonitas, às vezes lindas, e algumas vezes ele também chegou a fazer carinho assim no nosso braço, mas nada demais. Acabou o ano de 2019 e nós fomos para 2020, quando eu entrei no 7º ano. Só que 2020 a gente não conseguiu ter aula, né? Eu lembro que na educação física não era ele professor, era um outro, mas logo em seguida acabaram as aulas presenciais e todo mundo, infelizmente, teve que ficar de casa. E o ano de 2020 todo foi ali o meu 7º ano todo feito por EAD, né? Ensino à distância. Aí, beleza, chegou o ano de 2021 e aí a gente pôde, por fim, voltar às aulas presenciais. E eu já fui para o 8º ano. Então, eu já estava um pouco diferente em questão de mentalidade, cabeça, entendendo um pouco mais das coisas. Já não era tão bobinha como no meu 6º ano, né? E aí, eu lembro que esse professor, quando eu cheguei de cara, a gente já falou com ele. E aí, a gente se cumprimentou, né? Tava todo mundo sentindo falta um do outro. Foi aquela coisa mais legal, assim, todos os alunos. Ah, que legal, todo mundo com saudade da escola. Até que um dia, eu tava de boa e eu tinha pedido pra professora pra eu poder ir ao banheiro. E eu fui. Quando eu saí do banheiro, tem um corredorzinho indo pra minha sala, que tem um negocinho de álcool em gel. Eu pensei, vou lá passar o álcool em gel pra voltar pra sala de aula. E quando eu fui passar, eu pisei no pé e foi no pé dele. E aí, na hora que eu pisei no pé dele, assim, ele me encurralou, foi uma coisa muito rápida. Tipo, eu fui passar pelo corredor e aí, na hora que eu fui passar, eu acabei pisando no pé dele porque ele tava lá e ele meio que tipo,
me colocou assim na parede, sabe? Só que ele não tocou em mim, ele só me colocou na parede com a mão assim na parede. E ele olhou bem no fundo dos meus olhos assim, né? E ele falou assim, oi? E ele me olhou de cima e embaixo e falou, você vem sempre por aqui? E na hora que ele fez isso comigo, a minha mentalidade fez tipo, pum! Deu um estalo. E eu falei, gente, ele faz isso comigo desde do meu sexto ano. Eu não lembrava disso, eu não lembrava que ele fazia isso. Só que, como eu já tava no 8º ano, tava ficando mais moça, aquele olhar dele foi um olhar, sabe, tipo, de querer me querer como mulher. E eu achei muito bizarro. E aí eu lembro que eu me saí dele. E agora que eu fui entrar na sala, eu tipo olhei pra trás, ele ainda tava me olhando com aquela cara, sei lá, de safado. Fiquei com isso na cabeça, pensando. Aí chegou um momento que eu cheguei numa amiga e contei pra ela. Falei, cara, o professor, ele parou e perguntou, ele me olhou nos olhos, me olhou de cima e embaixo. E o jeito que ele perguntou, a entonação de voz que ele usou, parecia que ele tipo foi com tesão, sabe? Foi uma coisa assim mais pessoal. E, cara, eu me senti muito desconfortável, não gostei não. E aí essa amiga virou pra mim e falou que ele faz isso direto, que tipo, se a gente parar pra observar ele nas aulas de educação física, ele sempre fica brincando com as meninas de queimada, ele sempre se joga no meio, e aí ele abraça, ele põe a mão assim na polpa, e aí a gente começou a falar isso com outras garotas. Aí uma outra menina disse que ele esses dias foi cumprimentar ela e pegou bem aqui, assim, bem embaixo, tipo assim, do peito dela, assim, e ela ficou muito desconfortável. A outra garota disse que ele foi abraçar ela e, tipo, pegou bem assim no quadril dela, sabe, e, tipo, deu uma puxada pra ele, assim, e que ela sentiu a parte. E várias garotas começaram a falar sobre isso no colégio. Até que chegou um momento em que uma amiga mandou mensagem no WhatsApp e falou assim, vem aqui na sala. A gente foi na sala dela. Eu não sabia o que era, mas quando a gente chegou, ela falou assim, a gente procurou o professor no Twitter. Olha o Twitter dele. Gente, que bizarro. Quando a gente viu o Twitter dele, tinha várias fotos de mulher pelada, de vagina, de mulher com a perna aberta, várias fotos sexy, de parte íntima, muito bizarro. A gente ficou, tipo, passada, e a notícia do Twitter começou a se espalhar, porque todo mundo começou a comentar, todo mundo começou a falar, de repente já tava na boca da diretora. E aí a diretora chamou ele, e parece que ele foi transferido, mas a gente achou absurdo, porque ele deveria ter sido demitido, né? E aí ele foi proibido também de abraçar toda e qualquer menina que chegasse perto dele até o final da aula, que ele estava proibido em qualquer momento de se aproximar e de abraçar qualquer garota. E no final desse dia, ainda era a minha sala de aula que ele ia dar aula. E ele chegou com uma cara de bunda gigantesca na sala de aula. E a gente não sabia se a gente tipo ficava sério, ou se a gente ria da situação, porque foi tudo muito rápido. Eu só sei que ele ficou sentado ali, não conversava com ninguém, nem olhou na minha cara. Mas enfim, no final eu contei pra minha mãe quando eu cheguei em casa, e minha mãe virou pra mim e falou que se ele fizesse alguma coisa comigo, tentasse alguma coisa comigo, era pra falar pra ela. Ou eu tava me achando muito gostosa. Eu não entendi a intenção do porquê que minha mãe falou isso, ficou parecendo que eu tava gostando, que eu queria, que isso me fazia me sentir atraída, mas ela tá muito enganada, muito pelo contrário. Eu quis me juntar com outras meninas e falar o que tinha acontecido e não guardar pra mim. E é por isso que eu falo, porque muitas das vezes você passa por alguma situação dentro de escola, colégio, curso, trabalho, você não tem coragem de se abrir, e às vezes você se abre com uma amiga que também passou pelo mesmo que você, e juntas vocês são os mais fortes, né? Vocês são duas, ambiente de trabalho, ambiente de colégio, todos esses ambientes têm que ser visto com profissionalismo e não com amadorismo, não com uma coisa íntima e pessoal. Então eu denunciei, e esse vídeo é para influenciar outras meninas que também estivessem passando por assédio de professor, denunciar também. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenha gostado. Não se esqueça de curtir e comentar bastante. Beijos e até o próximo vídeo.